Fala aí, tudo bem? Tranquilo? Bom, seguindo recomendações aí, estamos passando por um período de quarentena e durante esse período nós iremos fazer algumas aulas, algumas recomendações à distância. Então, dando sequência ao nosso conteúdo aí, o pessoal do segundo ano. Estamos iniciando agora as aulas 9 e 10, só que para começar de fato as aulas 9 e 10, cujo título é Equações reduzida e geral da reta, vamos relembrar os conteúdos das aulas 7 e 8, onde nelas nós falamos da equação fundamental da reta. O que é a equação fundamental da reta? Nós vimos que toda e qualquer reta no nosso plano cartesiano, então se no plano cartesiano você tinha a presença de uma reta, o que é uma reta mesmo? Uma reta nada mais é do que uma infinidade de pontos onde todos esses pontos são colineares, estão alinhados. Para você obter a equação, a fórmula que representa essa reta, a gente viu que eram necessários 3 passos na aula anterior. Então, primeiro, obter o m, calcular o m. O que é o m mesmo? O m é o chamado coeficiente angular. É o número que está relacionado com o ângulo de inclinação da reta. Toda reta possui uma dada inclinaçãozinha alfa no plano cartesiano e o coeficiente, o número relacionado a esse ângulo é o que nós chamamos de coeficiente angular, que pode ser calculado através de 2 pontos, fazendo ΔY por ΔX, variação de y pela variação de x, ou você pode obter o coeficiente angular tendo ângulo, fazendo a tangente daquela inclinação que a reta possui. Tendo m em mãos, Jogão, calculei o m, e agora? Agora você lembra que você escolheu um ponto? Você vai escolher um ponto que pertence à tua reta. Pode ser qualquer ponto P que faça parte da tua reta. Esse teu ponto ele vai ter um valor em x, que é o que nós chamamos de x0, e um valor em y, que é o que nós chamamos de y0. Então, a partir do momento que você tem o m e tem um ponto qualquer da tua reta, você pode utilizar a equação fundamental, que era dada por y menos y0 igual a n vezes x menos x0. Ou o famoso ioiô, mi, xoxô. Belezinha? Então, fazendo esses 3 passos, a gente conseguiu obter a equação de qualquer reta do plano cartesiano, só que essa equação chamava-se equação fundamental. Na aula de hoje, a gente vê 2 tipos especiais de equações. Nomenclatura. A única coisa que eu vou acrescentar agora é que algumas retas terão nomes especiais. Ponto. Só isso. Eu continuo tendo que fazer aquele roteiro, passo 1, passo 2, passo 3, na maioria das vezes, para encontrar a equação fundamental da reta, e tendo a equação fundamental, a gente consegue chegar nas novas equações de hoje. A primeira é a equação reduzida. Qual a característica da equação reduzida? O y aparece isolado. Se você olhar o seu caderno na nossa última aula, quando a gente usava a equação fundamental da reta, a gente, por uma força de hábito, já acabava isolando o y. Você nem sabia, mas já estava calculando a equação reduzida de uma reta. Então a característica dela é essa. O y aparece isolado. Qual é a representação geral da equação reduzida? Toda a equação reduzida é dada por um y igual a mx mais q. Onde esse m, aqui ó, expliquei para você quem é ele. Ele é o próprio coeficiente angular. O mesmo cara, o mesmo coeficiente angular que você calculava lá, é o cara que aparece aqui. E o qzinho recebe o nome de coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? É onde a tua reta intercepta, ou seja, corta o eixo y. Então aqui do lado eu fiz uma representação. Se você tem uma reta no plano cartesiano e você consegue identificar onde ela corta o eixo y, esse cara coincide com o que da equação reduzida. Tudo bem? Então, em outras palavras, equação reduzida, você vai isolar o y. Equação geral. O que acontece na equação geral? É uma equação que aparece igualada a zero. Então, se você pegar a tua equação fundamental e resolver na tua equação fundamental, ao invés de isolar o y, deixar tudo igual a zero, pronto. Aquela equação que você obter, onde ela aparece igualada a zero, é o que nós chamamos de equação geral. E toda equação geral ela tem uma estrutura padrão. Qual é a estrutura padrão de uma equação geral? Vai ser um ax mais um by mais c. Olha lá, aparece igualada a zero. Quem são A, B e C? Números reais, que geralmente, quando você trabalha com exercícios, esses números eles são números inteiros. Por exemplo,
3x menos 2y mais 8 igual a 0. Seria um exemplo de uma equação geral. Tudo bem? Então essas são as duas equações que eu tenho que apresentar para vocês na aula de hoje. E aí, para complementar, trouxe um exemplo. Ó, vem para cá. Lá na página 133 do livro de vocês, exercício número 1 pede para que você encontre as equações reduzida e geral da reta cuja representação gráfica está aqui. Então ele deu uma representação gráfica para você, onde ele jogou o ângulo apenas de 45. Mas você sabe que a inclinação de uma reta é sempre dada pelo ângulo formado do eixo até a reta no sentido anti-horário. Logo eu trabalho com 135. Para obter a equação dessa reta, o primeiro passo eu vou encontrar o m. Bom, para encontrar o m, como a inclinação da reta é dada, eu faço tangente de 135, cujo valor é menos 1. E ainda, note que você conhece o ponto onde a reta cortou o eixo y. Ela cortou o eixo y no 3, então você tem o valor do quê? Equação reduzida, qual é a estrutura dela? Y igual a mx mais q. O m é conhecido, menos 1, o q vale 3. Pronto, acabei. Achei a equação reduzida, só isso. E para achar a geral? Bom, para achar a geral eu tenho que igualar a zero. Bom, então eu vou pegar esse x que está negativo, passo para lá positivo. E esse 3 que é positivo, passo para lá negativo. Ou seja, o x vem para cá positivo, o y é negativo, então eu igualo a minha expressão a zero. Então ficou x mais y menos 3 igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Então está aqui o exemplo que mostra onde, a partir do gráfico, como que eu faço para chegar na reduzida e na equação geral. E eu fiz mais um, ó. Exercício 2, fiz só a letra A para você ter uma noção. No exercício 2, ele te dá os pontos P e Q e pede na letra A qual é a equação reduzida dessa reta. Bom, então, primeiro passo, obter o n. Para obter o n, quando eu tenho dois pontos, delta y por delta x. Bom, apareceu 3 menos 6. Por quê? Delta y, y do primeiro menos y do segundo. 6 menos 3, cheguei em 3. Menos 2 com menos 4, menos 6. Simplificando a expressão, nós encontramos que o coeficiente angular ele vale menos meio. Feito isso, tenho que escolher um ponto da minha reta. Diogo, mas você tem dois. Lembra que é você que escolhe arbitrário? Eu peguei o ponto Q, por exemplo, para ter o meu x0 e o meu y0. E a partir daí, eu posso aplicar o ioiô michôchô. Aí você pensa, mas o Diogão, ioiô michôchô não é a equação fundamental da reta? Sim, mas se você tem a fundamental, para chegar na reduzida, é só isolar o y. Olha só, ioiô michôchô, no lugar do y0, entre o 3, no lugar do m, menos meio, no lugar do x0, menos 4. E a partir daí, fazendo a distributiva, menos meio vezes x fica x, menos x sobre 2, menos meio vezes menos 4 fica positivo 2. Bom, esse 3 que está subtraindo vem somando junto com 2, resultando em 5. Pronto, essa é a equação reduzida da minha reta. Tudo bem? No item B ele pede a geral, para chegar na geral é só igual a zero, e aí nos outros itens você lê e vê o que ele pede. Tentem fazer os exercícios dessa aula. Dúvidas? Comentem embaixo desse vídeo, que aí nas próximas semanas, nos próximos dias, eu posto um vídeo esclarecendo as dúvidas de vocês. Tudo bem, galera? Bons estudos, é isso aí. Não esquece de lavar a mão, hein? Tchau, tchau.